Seguinte, minha galerinha, vocês vão notar uma pequena mudança dos traços e desenhos. Isso porque a obra passou mais uma vez por um hiato. Então eles tiveram que mudar estúdio, desenhista, cartunista e por aí vai. Logo, a história continua a mesma, nada vai mudar a partir do ponto que a gente viu e a partir do ponto que a gente verá. Logo, prepara a pipoquinha e partiu! Bom dia, flor do dia, hora de acordar. Glory já chega toda animadinha nesta manhã, e Arthur ordena que, como um general superior a ela, que é para devolver a sua cobertinha e deixá-lo dormir um pouquinho mais. E não era possível. Isso porque foi o próprio general que adiou a reunião com o capitão Aldiro para esta manhã. Joga uma porrada de documentos sigilosos e importantes e pede que leia tudo antes da reunião. Nisso, Sylvie chega berrando em seu ouvido que tinha uma noite inteira para estudar esses documentos, mas ficou vagabundeando por aí. Arthur estava para lá de Bagdá, a cabeça girando para todos os lados, e pergunta o que aconteceu na última noite. E bom, ele basicamente encheu a cara e Sylvie precisou pegar aquele corpinho cheio de cachaça para impedir que fizesse alguma besteira. Ainda informou que a ronda que fez na costa foi bem tranquila, não viu nada de anormal, mas também informou que viu uma névoa bem densa que cobria boa parte de sua visão. E antes de terminar de falar, dá uma fungada em Art e manda ele tomar um banho porque estava fedendo a algo. Minutos depois de banho tomado, Arthur estava passando pelo acampamento e acaba vendo os dois pombinhos de longe, e ambos rapidamente se colocam em posição de sentido ao verem o até então general. Finalmente, chega até a tenda de reuniões dos oficiais. Glory então apresenta o capitão Jarbas Aldir, da 2ª Divisão. Ambos acabam se cumprimentando formalmente, mas dá para notar pelo olhar do capitão que não gostou tanto assim do general. O capitão se vira para Glory e informa que seu pelotão descansou na floresta, e seria prudente colocar ambas as divisões juntas para se conhecerem antes de entrar de cabeça nessa guerra. Glory concorda em juntar as tropas de uma só posição e pede a opinião de Arthur sobre a formação deles. Mas Aldir brinca que o general é apenas uma lança poderosa e serve para garantir que todos estejam preparados, dando ar de inferioridade à posição por apenas ser um adolescente em sua visão. Sylvie ficou bem irritada com o camarada aí, e Arthur afirma que, se não é necessário ali, vai sair para comer alguma coisa. Mas antes de sair, dá uma opinião, que colocar todas as forças em uma única posição não era um movimento assim tão inteligente. Aldir berra que eles são a última linha de defesa da costa ocidental, contra os alacrianos. Eles só poderiam atacar através do oceano. O Prata responde que está tentando ser civilizado, e que Viri o pediu para vir até essa região para lidar com o pior tipo de cenário, e é assim que está tentando agir. Mas não era para ele confundir a indiferença com alguma noção errada de que Aldir estaria no controle de todas as tropas. Afinal de contas, está conversando com um general e também uma lança. A aura de Arthur vibra tudo ao redor, e questiona se o seu capitão entendeu o recado. E isso gela completamente o elfo, que apenas concorda trêmulo com Arthur. Dizendo tudo isso, acaba saindo da barraca, mas, ao olhar no horizonte, tanto ele quanto Sylvie olham pasmos para a cena. Todo o acampamento estava encarando horrorizado para o que viram acima. Um braço, decepado, voou pelo acampamento com a espada em punhos. Arthur ligeiramente berra para todos os soldados se colocarem em posição de batalha. O acampamento inteiro começa a se mover de maneira estrondosa. O Prota se vira para o capitão que saiu da tenda e questiona se a armadura daquele braço seria de sua divisão. Aldir, ao ver aquilo, tenta correr para a floresta, mas seu braço é segurado e logo pede para Arthur o soltar. Seus homens estavam sob ataque. Com isso, o Prata avisa que os soldados vão ficar ainda piores se perderem seu capitão, que apenas vai se jogar sozinho na batalha. Em vez de avançar de maneira imprudente em um local desconhecido, sugere lutar junto de Glory e suas tropas para organizarem o resgate dos demais homens. Aldir acata isso. Era a coisa certa de se fazer, então deixou seu emocional se juntando ao pelotão da Capitã Glory. Arthur acabava encarando o horizonte e afirma a si mesmo que essa não é a hora de bancar o herói. As tropinhas começaram a avançar até a floresta do penhasco, e este pelotão da Glory foi dividido em várias unidades. Cada uma composta com infantarias, aumentadores, arqueiros e conjuradores. A formação em si era para proteger os conjuradores e arqueiros que estavam entre meio a isso. A infantaria estava com equipamentos pesados para receber os primeiros ataques, e cada chefe de unidade estava logo atrás da infantaria para dar as ordens a todos. Arthur sabe que, mesmo estando em uma fronteira com o Reino dos Anões, isso ser um ataque aleatório ou de bestas era muito difícil, então a chance de ser o primeiro confronto da guerra, neste ponto, era bem alto. E parecia ter algo rolando no ambiente, estranho este ar. Astera vai ficar no acampamento protegendo a retaguarda de todos. Isso foi um pedido da própria Capitã Glory. E ela ainda avisa ao general que ter cuidado nunca é demais, desejando que retorne saudável.
Arthur pede para Sylvie se preparar, e ela pergunta se estava tudo bem em se transformar em público assim tão cedo. E sim, afinal, precisavam saber o que estava acontecendo além do campo e rápido, e é para ficarem bem alto para se camuflar nos céus. Todos os soldados encaram aquela transformação divina de um dragão, e parece que isso deu uma animosidade a todos para deixarem o medo de lado. Já no céu, Sylvie reforça que estava limitada no que poderia ajudar, e isso era pelo Tratado dos Azuras. E pelo seu sangue ela precisava seguir isso, e também pelo processo de despertar que seu avô Indret a fez passar. Seus poderes etéricos não estão completamente despertados e sob controle, e pede desculpas por não ter avisado isso antes. Arthur fica feliz por ela ter contado isso e, sinceramente, não sabia o quão difícil tinha sido o seu treinamento. Ao voarem por cima do penhasco, Arthur ficou espantado, porque a guerra estava comendo solta, uma batalha cruel e violenta com diversos soldados perdendo a vida. Mas tudo era uma surpresa, um grande erro da parte do continente de não ter previsto isso. As grandes bestas de mana estavam sendo controladas e servindo como infantaria. Ainda se pergunta como conseguiram trazer tantas bestas ali sem ninguém perceber. Ambos começam a voar ainda mais alto e seguir os rastros dos Alacrianos. Precisavam ver de onde estavam vindo. E no céu, ao ver a batalha pendendo negativamente, avisa que vai se juntar à luta. Sylvie não gosta da ideia, porque não vai estar por perto caso algo aconteça. Mas Arthur está com uma sensação bem ruim, mesmo com as tropas de Glory chegando para apoiar, sente que a batalha vai ser perdida se não intervir agora. E Sylvie é a única que consegue ir e voltar sem ser notada. Mesmo não gostando, ela cata relutante. Porém, se sentir qualquer coisa errada, vai retornar imediatamente e retirá-lo desta guerra, ele querendo ou não. O Prota agradece e salta do céu em uma pose super B10. Já do outro lado, as tropas de Glory conseguiram chegar no campo de batalha e já começaram suas movimentações. A capitã sente uma presença sinistra atrás e prontifica suas duas lâminas atrás dela. Porém, para no instante que observa que era o seu general. E isso a assustou bastante. Achou que estivesse seguindo o caminho dos Alacrianos, mas Arthur informa que não abandonaria seus subordinados logo na primeira luta. Observando o campo de batalha explodindo em chamas e sangue, a sensação dentro de Arthur só piorava. Sinceramente, esperava que os inimigos fossem mais parecidos com os Vitras, bestas, monstros malignos e impiedosos. Mas na verdade, eles não são diferentes de humanos. A única diferença entre eles era o uniforme que estavam usando. Um dos rapazes tentou atacar Arthur, mas logo é refletido e com uma espada que saiu voando por coincidência e caiu nas mãos do nosso garoto. Realizou um corte que foi aparado pelas mãos do inimigo. Colocou um pouco mais de força e o mandou para longe, imaginando que deve ser um aumentador de núcleo cinza pelo menos para resistir a este golpe. Antes do inimigo se recuperar, Arthur já havia inflamado essa espada com chamas e atacou mais uma vez o oponente. Porém, se espantou, porque o ataque não o perfurou. Um escudo foi projetado no seu peito e encarou de onde essa conjuração estava vindo. E de longe, um homem manuseava magia elemental, aumentou o escudo do oponente de Arthur, que agora desferiu um golpe no chão e fez o Prota sair da área de ataque. Sabia que aquele mago era um problema, nunca vi um escudo tão rápido e eficiente ser conjurado assim. Logo disparou em alta velocidade na direção daquele conjurador, que por sua vez, o carinha conjurou diversos escudos em meio ao caminho para parar o avanço de Arthur. Quando fez isso, o oponente anterior de Art avançou mais uma vez em suas costas para atacá-lo. Porém, o Prata virou e conjurou um paredão de pedra que o acertou em cheio, o mandando para o chão. E isso foi estranho, porque um aumentador que parecia lutar com tamanha eficiência não conseguia proteger o próprio corpo com mana. Continuo achando muito esquisito o jeito que esses homens estavam lutando, o estilo deles não parecia ser tão certo assim. Encara os arredores e se questiona do porquê se sente tão isolado, tão sozinho, é como se todos os demais soldados nem conseguissem os ver ali. É como se só os três existissem neste espaço. E se pergunta se, por acaso, não seria uma ilusão. O guerreiro ao chão berra ao escudo que precisa de um reforço corporal urgente. E o conjurador faz isso. E sim, a tática de batalha dos Alacrianos era bem diferente mesmo. Os soldados pareciam manifestar a mana de uma maneira um pouco esquisita. E precisa descobrir mais sobre os poderes desses homens. Isso seria a chave para vencer a guerra. Então, estende o seu X1 com o guerreiro. E de fato ele era bem impressionante, mas nada uau. E usava mana apenas em suas garras, não em seu corpo inteiro. Arthur tenta realizar uma finta no ataque seguinte, e mesmo assim, foi bloqueado pelo conjurador. E mais uma vez se pergunta por que o cara do escudo está sendo ignorado por todos ao seu redor. Então decide avançar mais uma vez no conjurador. E antes mesmo de chegar nele,
Ao seu lado, diversos disparos de fogo se aproximavam. Ao notar isso, cortou todos os projéteis facilmente e localizou o culpado deste ataque. Logo lançou sua lâmina com força para acertar o homem que estava na colina. O conjurador, mais uma vez, conseguiu proteger o homem de longe, e de trás o guerreiro se preparava, porém Prota matou a charada. Isso porque ninguém no campo notou este ataque. Logo havia uma magia de ilusão rolando nesta área. E estava completamente cercado pelo guerreiro, que parecia ter se multiplicado. Diz que isso tudo era muito engraçado, porém não pode perder tempo com eles ali, entrando assim na segunda fase da sua transformação bestial. E aqui consegue observar o éter e a mana das ilusões que com certeza não eram iguais à do original. A ilusão estava sendo realizada pelo Conjurador dos Escudos, enquanto o Aumentador está o atacando diretamente. O Conjurador de ataque está de longe dando suporte a todos, então era assim que as unidades de Alakria funcionavam. O mundo congelou por um instante, e quando voltou, todas as cópias foram destruídas. E Arthur estava segurando o verdadeiro guerreiro pelo pescoço, quando o arremessou em direção à magia de fogo do Conjurador de longo alcance. Mais uma vez, em meio à luta, estava pensando em possíveis formações alacrianos, e graças ao Reino do Coração, tudo estava claro em sua mente. E da ponta de seus dedos, um orbe elétrico foi formado. Logo disparou em uma linha reta, acertando o guerreiro no chão e explodindo seu coração. Também atravessou todos os escudos que levavam até o Conjurador de Barreiras, atravessando o coração dele também. Ao redor de Arthur, a barreira da ilusão começou a cair, e é dito que a batalha se estendeu por mais uma hora em campo. O cheiro da fumaça não conseguia mais encobrir o cheiro de sangue e carne queimada. Em unidade, o inimigo era bem poderoso, eles tinham mais magos que as unidades de Katem, e enquanto ia batalhando com as diversas unidades, foi aprendendo suas táticas e técnicas, e em certo momento da batalha, seu corpo começou a se mover sozinho e matou todos os inimigos que surgiam em seu caminho. Por onde Arthur caminhava neste campo, não existiam palavras sendo ditas, apenas gritos e berros de bestas e alacrianos morrendo. Prota sabe melhor que ninguém que homens lutam com palavras, é melhor do que com a espada, afinal de contas, a espada sempre vai carregar o sangue. Mas, quando um homem possui uma espada, as palavras podem se tornar inúteis. E o ciclo da matança sempre vai continuar. Logo atrás de Cedric, um dos guerreiros a estava para emboscar. Porém, a garota foi mais rápida e conseguiu se evadir do ataque e retornar um golpe com suas manoplas. Ela começou a comemorar por ter vencido aquele caboclo aleatório, e de longe Arthur estava falando algo que ela não conseguia ouvir. E por conta dessa pequena distração, um tiro perfurante de fogo atravessou o peito da garota. Jonah, que estava na retaguarda, a viu ser atingida e largou suas armas, correndo desesperado e ficando completamente aberto a ataques inimigos. Arthur chegou nesse instante e conseguiu rasgar aqueles atacantes, e rapidamente pegou Jonah pela gola, o chamando de idiota, o mandando sair dali o quanto antes. Mas para o garoto o choque foi tamanho, porque em seus braços estava sua amada totalmente ferida, e Arthur continuava desviando dos projéteis atirados a eles e tentando mandar Jonah para longe. Sabe que este soldado agora era inútil. Era perca de tempo tentar movê-lo, e memórias do dia anterior com eles festejando retornar à mente de Arthur. O prota golpeia Jonah, o fazendo desmaiar ali mesmo para remover a ambos do campo de batalha, e avançava usando a mana de vento para acelerar seus movimentos. Até mesmo precisou usar o vazio estático para congelar o tempo e desviar dos arqueiros que estavam logo atrás. E como não havia maneiras de defender com as mãos, segurou uma das flechas entre os dentes. Insano. Logo vamos até a base dos soldados, e Astéria se assustou ao ver o general ali com ambos os corpos em suas mãos. Arthur apenas pediu para cuidar de ambos com um olhar bem apático. E no momento que estava saindo, Jonas segurou em seu pé e questionou do porquê não salvou Cedric igual fez com ele. E sim, nesse instante Cedric já não tinha mais salvação. Ela morreu. Arthur respondeu que não tem capacidade de salvar a todos os soldados. E isso causou um choque a Jonah, porque viu o que o general fez lá atrás. Ele congelou o tempo, então ele poderia sim salvar a todo mundo. O prota apenas se vira informando que não consegue salvar cada simples soldado no campo. E Jonah responde que Cedric não o conhecia há tanto tempo assim, mas ela jamais pensaria que Arthur era um simples soldado. E isso desperta raiva no general. Retorna e pega Jonah pela gola e sente muito pelo que aconteceu, berrando que existem inimigos muito mais poderosos atrás daquelas colinas, muito mais fortes do que qualquer aventureiro que ele já tenha admirado na vida. Não poderia ficar gastando toda a sua energia para salvar a cada soldado no campo. Se fizer isso, quem vai parar os seres poderosos do outro lado? O inimigo em si tem líderes que podem destruir montanhas com estalar de dedos. Não tem o luxo de salvar a cada soldado.
Jonah apenas desaba em choro e revela que, quando eram pequenos, prometeu a Cedric que ia pedi-la em casamento quando fossem adultos. Mas agora. É. Astera pede para o general continuar seu caminho e vai cuidar deste garoto. Então, o general retornou ao campo de batalha e lá se encontrou com Glory, que estava em péssimas condições também. Sylvie visou mentalmente que algo estava se aproximando do campo de batalha de Arthur, e este alguém era bem forte. Tão forte que fez até mesmo Sylvie transmitir o medo nas palavras. Logo Arthur manda Glory pegar os homens e levar a batalha para outro lugar, longe daqui, uma retirada. Diz que tem algo vindo, algo forte, tão forte quanto ele, na real, poderia ser até mais forte. E por isso precisa tirar todos deste campo, senão uma catástrofe poderia acontecer. E é para isso que veio até este campo de batalha, como uma lança, para esse tipo de situação. Glory apenas faz uma cara de susto ao ouvir isso do general, mas acata o pedido, e ordena que Arthur volte vivo a qualquer custo, senão irá até o inferno para buscá-lo. Logo, sobe em seu papagaio gigante e passa a ir rasante pelo campo, ordenando a todas as unidades para se retirarem agora. Aldir ouviu isso inquieto, porque agora que os soldados estavam na vantagem desta batalha, precisavam se retirar. Voltando para a arte, ele vê que os soldados alacrianos não são o problema. A divisão dos capitães vai conseguir lidar com eles. O real problema estava vindo da floresta, então decide ir de encontro com tal presença que Sylvie alertou e corre em floresta dentro. Tenta se comunicar com ela, mas não consegue. E de repente, entre meio às árvores, alguém o chama de garotinho fofo e questiona se ele estaria por acaso perdido. Arthur convoca o vazio estático para ler o campo e observa uma movimentação bem incomum e veloz. A tal presença gosta dos olhos afiados de Arthur e começa a se transportar entre meio a toda a floresta, brincando com os olhos atentos do nosso garoto. E como se fosse uma brincadeira de criança, essa presença aparece detrás de Arthur, o agarrando de maneira tão suave, e proclamando pelos Vitras que Arthur é um rapaz muito bonito. E rapidamente o prota congela a mão que o segurava e se evadiu dos braços daquela maluca. Mas ela não largava o osso e foi atrás também. A mascarada pede se existe alguma maneira do garotinho se voluntariar e se tornar um escravo pessoal dela. E é claro que não, é recusado este pedido maluco. Do chão, ela convocou diversas vinhas que avançaram para cima de Art. O mesmo conseguiu desviar e não poderia tirar os olhos do oponente por um segundo. Então, decide chutar as diversas pedras na direção dela. Porém, todas são queimadas de uma espécie de escudo ácido. Imagina que esta pessoa possa ser uma retentora, ou até mesmo uma foice. Então não poderia se segurar ou guardar energia. Logo retira também da bainha a sua lâmina. As vinhas continuavam se aproximando de maneira descontrolada e em alta velocidade, e agora, no modo sério, Arthur transpassou todas elas, as cortando. Ao mesmo tempo que fatiava tudo, também congelava as vinhas para evitar o renascimento e a propagação delas. O prata convocou o zero absoluto no campo, e tudo ao seu redor começou a congelar. E isso não foi o bastante, porque a mascarada soltou uma energia extremamente venenosa, um gás que dispersou tudo ao redor e mandou Arthur voando para longe. Era difícil de respirar neste ar denso, e a oponente parecia estar brincando em meio a tudo isso. E ainda brinca que o garotinho precisava se esforçar um pouco mais. Ao notar seus braços, as runas estavam ficando mais foscas, e isso significava que sua mana estava no limite. Até porque lutou por horas seguidas no meio do campo de batalha. Então colocou a mão sobre seu pescoço e usou a magia de vento para remover aquele veneno. A mana de Arthur estava queimando mais intensamente nesta batalha de vida ou morte, então concentrou tudo para os próximos ataques. Logo, o vazio estático retornou e o mundo congelou uma vez mais. Nisso, um corte dimensional se formou a partir da lâmina de arte. Porém, até mesmo sua lâmina foi afetada pelo ácido que a oponente propagava. Essa espada, que foi forjada por um Asura, estava trincando pelo nível de corrosão. A entidade começou a tremer de medo e raiva. Sua máscara havia sido cortada. Estava se tremendo completamente e um berro estrondoso foi dado e expelindo uma aura para todos os lados. Este era o momento ideal para Arthur atacar. Neste momento, ela estava totalmente distraída. Então, avançou com o vazio estático mais uma vez, e conseguiu cravar sua lâmina no corpo da oponente. Porém, estava muito debilitado para absorver a mana da atmosfera e fazer mais força, e antes mesmo de conseguir usar a sua mana reserva, esta entidade se virou e lastimou por Arthur, agora que viu esse seu rostinho
precisava morrer. E cruz credo, hein, filha? Que rostinho mais feio, hein? Parece aqueles reboco de parede mal acabado. Ao abrir a boca, expeliu gases tóxicos que caçavam por Arthur. E nesse instante se lembrou da rainha Asura sobre o conselho que ele não deveria usar aquele movimento rápido de pernas. Isso porque sua natureza como um humano não permitiria um desgaste tão grande juntando o éter. Mas desta vez era a única alternativa para sair deste ataque, mesmo que comprometa suas pernas. Logo realizou os passos da miragem e desapareceu de vista do oponente, indo até suas costas, e novamente conjurando um zero absoluto, enquanto segurava diretamente nos braços dela. A mesma arrancou o braço para não ser totalmente congelada. As mãos de Arthur estavam sendo corroídas pelo simples toque que fez na pele da garota. Então, precisou cauterizar com uma pequena chama o local para evitar que o veneno subisse ainda mais. A entidade à sua frente estava ficando cada vez mais nervosa e trêmula a cada segundo que se passava. Para ela, sendo uma Vitra, isso era uma completa humilhação. Então começou uma série de ofensas gratuitas, tipo que vai colocar o Arthur no SPC, no Serasa, vai fazer umas dívidas no nome dele, xingou até a mãe do pobre coitado. O Prota apenas retrucou que ela precisaria ser no mínimo uma foice para fazê-lo perder uma luta. E com isso, a bela donzela começou a berrar ainda mais, que iria matar aquela maldita rapariga e tomar o lugar dela como foice, e revela ser a retentora desta tal mulher de Alácrea. Ou seja, Arthur estava passando sufoco e nem era para uma das foices. Suas runas estavam bem enfraquecidas, não poderia prolongar ainda mais essa batalha. Precisa usar os passos da miragem uma vez mais para acabar com tudo isso. Então, assim faz. Usou e se aproximou em um piscar de olhos da retentora. Quando estava no alcance, ela berrou para não a atacar no seu rostinho lindo. Então, o Prota fez uma finta e pegou sua espada que estava estocada nas costas dela. E ao segurar na espada, emitiu sua aura para ela, e a mana se propagou em um ataque elétrico extremamente poderoso. E aqui, o Prota só desejava que ela morresse o quanto antes. Quando os raios se dissiparam, a retentora o encarou com um olhar sanguinário e suas vinhas quase o agarraram. Mas no último instante, conseguiu congelar as pontas e se evadir daquele ataque. De longe, olha a retentora já desnorteada no campo e sabe que não deve usar os passos da miragem uma terceira vez, mas que talvez não tenha escolhas. De cima, Sylvie conseguiu chegar e logo pediu para arremessar o inimigo para o céu. Então Arthur canalizou a magia de vento no campo e criou um tornado que mandou a garotona feia voando para a direção de Sylvie, que, por sua vez, a agarrou com força e avisou que a retentora estava inconsciente depois do ataque elétrico anterior. Logo Arthur criou um campo congelado e deste campo uma estaca afiadíssima no centro, e pediu para Sylvie arremessar bem ali. E, dito e feito, Sylvie não só deixou cair, mas arremessou com força, estrondosa em direção à lâmina de gelo. Uma grande onda de choque foi causada no impacto e mandou Arthur voando. Parou quando se chocou em uma das árvores. Sylvie voou em alta velocidade, chamando por seu pai que estava perdendo as energias e já desmaiando. E atrás deles, na cratera formada pelo impacto de Sylvie, estava a retentora atravessada pela formação glacial. Horas depois, assim que a poeira da guerra baixou e Tikaten conseguiu recuar suas tropas do campo de batalha, Aldir e seu pelotão estavam investigando a área a pedido da Capitã Glory. E ele estava bem nervoso de ter que tentar localizar uma criança perdida em meio à guerra como Arthur. Descobriu através da Capitã que as ordens para recuar da guerra foram dadas pelo próprio general. Também não entendia por que os Alacrianos recuaram quando as ordens de Glory foram dadas no campo. Nada justificava a lança abandonar seu posto em meio a tudo isso. Lá no meio da floresta, um dos homens observava uma névoa densa e toca na árvore que tinha uma espécie de ácido, e apenas com um toque de um graveto foi o suficiente para fazer toda aquela grandiosa árvore ser corroída e partida ao meio. E os caminhos à frente estavam marcados com essas poças venenosas, e de fundo um berro de um dos seus homens ecoava. Estava difícil de enxergar em meio a toda essa neblina, e Aldir quase que foi de Vasco, mas seu homem o puxou antes da queda, onde seus homens utilizam da magia de vento para dispersar aquela neblina esquisita, e no instante que faz isso, todos observam a figura inusitada empalada na lança de gelo. Logo ao lado deles estava um dos homens que serviu como batedor, e ele estava sem uma perna e se contorcendo de dor. Do outro lado desta cratera estava a jovem lança e seu laço ao redor. O capitão se questionou se foi a lança que lutou contra aquela criatura, e talvez até mesmo esteja morto, dadas as feridas que seu homem sofreu apenas por chegar perto deste campo.
Até imagina que se levar o corpo da criatura que uma lança precisou dar a vida para enfrentar, vai ser recompensado grandiosamente. Ordena seus homens para recuperarem o corpo do general. Logo o primeiro homem salta na cratera para atravessá-la, mas os homens que estavam ao redor se recuperando berram que não era para fazer isso, e repentinamente a perna do soldado é fatiada e sem nenhum atraso, as vinhas da retentora o agarraram e puxaram para próximo de seu corpo. E o pobre homem é sufocado em meio àquele mar de ácido e por fim acaba morrendo de forma bem dolorosa. Todos olharam aquela cena bem espantados. O homem que conseguiu escapar anteriormente era Ulrich, e berra informando que a criatura não vai atacar se não chegarem perto. Essas foram as instruções do próprio general, que era manter distância. Aldir tenta entender se o monstro ainda estaria vivo, mas subitamente Arthur responde baixo que não, a criatura já estava morta. O capitão ainda questiona se Arthur tem alguma relação com isso. E bom, óbvio que sim. A morte da retentora foi obra dele, mas a morte do soldado de Aldir, não. É explicado que o corpo da retentora tem um feitiço de defesa automático. Mesmo que esteja morta, seu corpo ainda tem este mecanismo ativo. Aldir ainda reclama do porquê o general não os avisou antes. E bom, nem precisava ser tão inteligente assim, né? Tem uma poça de veneno, tem um mar de veneno e tem um bicho feio. E eu que não iria me aproximar dessa coisa aí. Arthur respondeu que estava tendo dificuldades até mesmo para ficar consciente, quem dera colocar uma plaquinha de aviso para os demais. Mas o capitão continuava enfurecido, alegando que a morte dos homens foi por completo desleixo do general, e pede que o acompanhe até o conselho. O Prota, por sua vez, avisa que vai até o castelo por conta própria, e tem outros assuntos para tratar neste momento. O capitão desce a cratera para atravessá-la também, e estava com a arma em punhos, avisando que transmitir as informações dos inimigos para os superiores era vital para esta guerra, e gira sua alabarda para cortar e defletir todas as vinhas que o cercavam. Aponta sua arma para a lança e ordena que o conselho precisa saber de tudo agora e iria junto com ele. Mas no instante que fez essa ameaça, Sylvie o encara com ferocidade e berra que, se der um passo a mais, vai perder a cabeça. Todos os homens, incluindo o capitão, ficam em choque ao ver a criatura falar. Ninguém esperava pela essa cena. Arthur, mesmo em frangalhos, desce a cratera e passa pelo capitão com uma aura congelante. As vinhas que o cercavam nem conseguiam mais se aproximar, seja pelo mecanismo de defesa estar ficando enfraquecido ou pela mana que Arthur estava emitindo ser tão densa. Enquanto caminhava, emitiu absoluto zero para todos os lados. Então criou uma escada em direção à retentora. Ao chegar próximo ao corpo, removeu sua espada e rapidamente a congelou por completo desta vez. Logo avisou o capitão e ordenou a chamar a Glory ou qualquer outra pessoa capaz de levar o corpo da retentora para o conselho, e reafirma ter outros assuntos pendentes para resolver. Aldir agora viu as capacidades de Arthur, afinal ele andou tão suavemente para cima daquele monstro e não foi atingido. Com isso em mente, se ajoelhou, agora entendendo por que Arthur estava na posição que está, e acata a ordem o chamando de general. Por fim, o nosso garoto sai da cratera junto de Sylvie. Logo somos levados a memórias da outra vida, onde Gray estava comemorando com seus amigos sobre a aprovação que tiveram. Parece que todos iriam para a academia juntos. A diretora parabenizava a todos pela aprovação e até brinca com os garotos sobre o esforço que tiveram. Por fim, abraça todas as 3 crianças em um ato extremamente maternal. Gray ainda questionou se estaria tudo bem em ele ir para a academia, porque poderia muito bem ficar e ajudá-lo no orfanato. Afinal, Cecília e Nico eram bem melhores nos estudos do que ele mesmo. Mas logo toma um peteleco e sua mãe manda ir de qualquer maneira, nem que precise o arrastar para dentro daquele lugar. Nico até entra na brincadeira e todos caem na gargalhada, e de fundo Cecília até mesmo se divertia com eles, mudando muitos ares. E os olhares dos dois se cruzaram naquele instante, mas se viraram, totalmente envergonhados pelo que aconteceu. A diretora deseja comemorar estas provações e entra junto de Cecília. Enquanto isso, Gray ainda estava em dúvida se deveria ir ou não. Sabe das dificuldades financeiras de sua mãe, porque enviar 3 crianças de uma vez para uma academia prestigiada era bem caro, e talvez seja melhor abandonar a academia e ir para uma instituição militar. A matrícula era gratuita mesmo. Porém, Nico fica bolado. As instituições não eram educações de verdade, era apenas uma indústria para produzir soldados malucos e também candidatos a reis. Os alunos dessas instituições podem até mesmo morrer no processo. E se Gray quisesse, de fato, retribuir as gentilezas da diretora Wilbeck, precisava ser mais inteligente que todos e ir para a academia.
Gray acaba rindo disso e zoa seu amigo que vai ficar triste de estar sozinho na academia caso não o acompanhe. Após esta memória, retornamos para a vida atual. Sylvie acorda seu pai, porque estavam próximos ao local a qual ela rastreou no meio da guerra. Ainda dá um esporro, porque estava com sorte de suas pernas estarem funcionando agora. Ela precisou usar do éter para curar as feridas, mas seu caminho do vivo não era nada comparado ao da sua avó. Art agradece e não precisava se lamentar, fez um trabalho incrível, e agora só precisaria descansar e que suas pernas voltariam ao normal. E afirma que tudo vai ficar bem, e Sylvie ainda o alerta que, se as suspeitas estiverem corretas, talvez este não seja o melhor momento para investigar as linhas inimigas. E sim, Arthur precisa fazer isso agora. Mesmo uma fronteira tão grande, precisam de informações do que está acontecendo deste lado. E ele tem até uma ideia do que procurar e onde. Quando estava discutindo com Virion, observaram diversas áreas do Reino dos Anões, então tem uma noção básica. Mas mesmo assim, era bem difícil de localizar diretamente o ponto, porque eram abismos e penhascos sem fim nesta região. No calar da noite, ambos topam com uma formação um tanto diferente em meio às ravinas. Então tentam investigar se havia alguma formação atrás desta montanha. E com a mana do atributo Terra, conseguiu vislumbrar uma possível passagem, mas precisa até mesmo usar sua forma bestial para entender a chave que os levaria a atravessar aquela porta. Porém, ao fazer isso, cospe sangue para todos os lados. E Sylvie não reclama, só deseja terminar essa missão o quanto antes para irem para casa descansar e se recuperar. Logo, tenta tocar na parede mais uma vez usando seu conhecimento do Reino do Coração, e diversos padrões começaram a se formar na parede. Assim, uma passagem secreta é revelada, e até brinca com Sylvie que os dragões nunca pensariam em usar o Reino do Coração para fazer algo assim. Ambos entram na caverna e realizam suas andanças pelos pequenos caminhos. Art pede para seu laço subir no ombro, precisava usar a mana para encobrir seus passos em meio ao caminho, então deixaria os passos da miragem em semi-ativado. Minutos depois, eles chegam até uma abertura e se chocam, porque lá era uma formação gigantesca e diversos homens alacrianos rondavam. E no meio de tudo isso, um grande portal que transportava mais e mais soldados. Parece que a dedução de Arthur estava correta, os anões estavam trabalhando com outro continente. Um dos homens sente uma presença esquisita do outro lado da parede a qual estava nossa duplinha, e mete o zolhão lá dentro para verificar. E os protagonistas precisam se colocar em uma posição bem apertada e usar a mana de terra para se misturar ao ambiente. Um dos homens chama este rapaz, que atende pelo nome de Grande Vitra Asger. O Prota acha esquisito, a maioria das frases de Grande Vitra é algo que ele nunca ouviu falar antes. Mas mesmo nunca ouvindo o povo de Alacria direito, o padrão de fala deles era bem similar ao de Dikaten. Era praticamente a mesma língua, e ambos os povos nunca se encontraram antes. Sylvia revela que uma vez seu avô explicou sobre isso. Era pela intervenção dos próprios Asuras, há centenas e centenas de anos atrás. Os Asuras enviaram representantes para os dois continentes, antes mesmo dos Vitras fazerem isso. Foi nesta mesma época que surgiram os artefatos e anéis dados pelos tais deuses aos humanos, que converteriam eles a lanças. Essa foi a forma que os Asuras fizeram para que os humanos fracos não fossem simplesmente extintos da face da Terra. E é um tanto assustador pensar dessa forma, que deuses precisavam descer à Terra para evitar que os humanos fossem extintos. Já tinham visto bastante, e era a hora de ir embora. Mas, quando estavam partindo, um berro ecoou pelo salão, para todos os soldados ficarem em posição, porque ela estava chegando. E todos ficaram completamente ajoelhados, em total submissão. Quando, do portal, uma figura única apareceu, uma que estremeceu tudo, causou uma pressão no ambiente. Esta era uma verdadeira foice. E Arthur acreditava que, depois de matar uma retentora, estava super preparado para encarar uma foice. E esta mesma questionou ao seu homem onde estaria Silrich, e é dito que ela foi na frente, para o combate. Arthur ainda estava pensando que estava confiante em vencer a guerra, mas até mesmo Sylvie ficou com medo ao ver essa foice. Por trás dessa pequena estrutura e comportamento majestoso, existia uma quantidade absurda de poder. É como se neste momento Arthur fosse um mosquito olhando para um grande furacão se aproximando. O medo tomou conta deles, sentiu o verdadeiro desespero. E sim, essa foice os notou, mas, mesmo vendo a presença de ambos intrusos, ela apenas sorriu carinhosamente na direção,
e acabou andando reto, ignorando totalmente a presença dos dois. Sylvie estava desesperada para tirá-los dali o quanto antes, mas Arthur também desejava ir embora, só que sem causar alarmes. Porém, não fazia sentido algum uma foice que já os viu simplesmente deixarem ir embora. Continuava usando os passos da miragem em modo semi-ativado, mesmo que isso pudesse acabar com suas pernas. Não poderia dar a chance de ser pego, e então meter o pé desta montanha. Logo, no início do próximo dia, em frente à plataforma do conselho, Ellie estava lá, e de trás, Aldir aconselhou que era para ela ir até a sala de transportes ao invés de perder tempo ali. A garotinha informa estar esperando por seu irmão, e o capitão questiona quem seria esse tal grandioso irmão, e ela acaba revelando ser Arthur. E mais uma vez o capitão fica em choque, porque parece que tudo que ele faz agora passa por perto de Arthur. Mas alerta que, se é ele, é bom esperar dentro do castelo, porque os médicos já estavam de prontidão. Ao se virar, topou com Boo, e ficou indignado que até mesmo a criancinha irmã da lança tenha um bichão desses. Então se retira, enquanto a duplinha faz umas caras e bocas para ele. Ellie estava preocupada, que tem mais médicos do que o normal ali, mas sabe que seu irmão é teimoso e casca grossa, e já vai estar em casa. E neste exato momento, Sylvie entra em alta velocidade no castelo, e de cima estava Arthur, já sem energias e totalmente acabado. Ellie e Boo se desesperam ao ver a situação crítica a qual ele estava. Sylvie avisa a todos que o núcleo de Arthur estava esgotado, que perdeu a consciência há poucos minutos. Perdeu o uso das pernas por conta do desgaste também, e tem diversas queimaduras de ácido ao redor do corpo. Ordena que priorize o tratamento do núcleo e a transfusão de sangue. E de fundo, Ellie também berra que devem fazer isso imediatamente. E ainda assim, ela estava surpresa por ouvir que Sylvie sabe falar. Depois de um longo tempo, e como de costume, e totalmente de frangalhos, nosso campeão acorda. Ao seu lado estava sua irmãzinha em seu laço. O médico informa que a menina não saiu do seu lado o tempo inteiro. E que Arthur dormiu por 2 dias seguidos. Ao ouvir isso, se levantou rapidamente, mas todo seu corpo tremia em dores. O médico pediu para se acalmar e que ele precisava passar algumas informações e também uma autorização que Arthur poderia dar. Mas o prota pede pelo Virion, porém o mesmo se ausentou com alguns capitães e generais para fora da fortaleza. Isso causou uma preocupação, provável que eles foram para o sul, e se outro combate acontecer, ou se até mesmo encontrarem aquela foice. Avisa Sylvie que precisam avisá-los o quanto antes, mas ela não vai fazer isso agora não, porque isso abandonaria seu pai nesse estado crítico, sabendo sobre as traições dos anões, não é algo viável. O médico então explica que ele é um desviante, que tem uma rara habilidade de usar mana para ver as camadas do corpo de um ser vivo. Pode ver de tudo, esqueleto, músculos e nervos. E por isso diz que as lesões em seu corpo são únicas e complexas, e só está consciente por conta do seu corpo ser assimilado ao seu núcleo forte. Ouvindo isso, Arthur agradece a Sylvie por o ter curado durante o caminho, e ela fica super tristinha pelo que poderia vir ainda. O médico explica que, caso deseje andar novamente sem precisar usar a mana o tempo inteiro, vão precisar quebrar todos os seus ossos da perna, rasgar todo o seu tecido e realinhar todos os nervos e músculos. E como vocês devem imaginar, isso deve doer pra garai. Logo o médico questiona se Arthur desejava fazer isso, porque também poderia mudar muito o seu futuro. Por um breve momento, o prota encara Sylvie e aceita, deseja fazer isso, porém não é para contar os detalhes deste procedimento para sua irmã. Antes de iniciar, o médico informou que Virion ordenou os médicos mais experientes de todas as raças para virem ajudar com o que puderem. Logo, a assistente ao lado utiliza de sua mana para anestesiar completamente Arthur, e o médico responsável fecha a cortina para tampar a visão de Ellie. Porém, Sylvie viu que neste momento alguém bem familiar estava ali, ouvindo tudo. Agora a operação teria início. Durante a cirurgia, retomamos mais memórias da vida anterior, com o trio do Balacobaco indo às compras de livros da academia. Nico estava bem empolgado por entrar neste lugar, não esperava a hora de começar os seus estudos e o futuro que o aguardava. Gray só arremessou um livro na sua cabeça, avisando que se agir assim na academia vai ignorá-lo completamente. Horas depois, eles já estavam dentro de um trem indo para a próxima parada de compras, porque precisavam ajustar alguns uniformes. Para Gray, Arcasted nunca foi uma cidade agradável, mas, olhando seus amigos agora, a cidade tem o seu charme. Minutos depois, o trem para no ponto que iam descer, e como sempre, mais uma chuvinha agradável estava caindo neste mundo.
e vieram para essa região porque era mais barato de comprar o restante dos materiais. Gray encara o ambiente e acha bem esquisito ter poucas pessoas ao redor. Também estava silencioso demais, um sentimento estranho o atormentava. Desde que leu o livro daquela loja de penhores sobre os fundamentos do Ki, estava praticando a todo momento. E agora colocou em prática, tentando sentir o Ki dos outros. Mesmo não sendo mestre, sabia que a sensação de agora era uma sede de sangue. Ao olhar de relance, viu na janela de longe uma figura sombria e rapidamente empurrou seus amigos para o chão, enquanto um disparo passou rente a eles e acertou de raspão Cecília. Logo deu a ordem para Nico tirá-la dali o quanto antes, e mais um disparo foi realizado na sua direção. Conseguiu se defender com o livro. Aquilo era um dardo cheio de um líquido, mas sabia que, independente de quem atirou isso, o ki do sujeito era bem forte. De trás, diversas sombras se moviam. Um deles ordenou que precisavam da garota viva e podiam se livrar dos garotinhos. Gray topou com ambos no caminho e disse que são tranquilizantes sendo atirados, e Nico estava inconformado sobre do porquê estavam os seguindo, eles nem roubaram nada. Então é dito que os homens estão atrás de Cecília e precisavam dela viva. A turma continuava em alta velocidade pelos prédios e becos, até que Cecília perdeu as forças e caiu no chão, até porque ela foi atingida de raspão anteriormente. Mesmo caída, berrou que só atrapalharia a fuga dos dois, e estariam em perigo se ficassem ali. Nico então entregou algo à garota, enquanto Gray concordava em deixá-la ali. Mas antes de irem, no beco, ela estava deitada e fazendo maior drama. Os homens que chegaram primeiro avisaram que os garotos deixaram o local e fugiram. No local, apenas ficou a garota. Um deles se aproxima pedindo para que a garotinha não chore e que vão cuidar muito bem dela. Porém, o item que Nico deixou em suas mãos era a luva de eletrochoque. E rapidamente ela se virou, colocando a mão na cabeça do sujeito e descendo uma descarga poderosa. Do meio das sombras, Nick e Gray saíram prontos para o combate contra a segunda figura que sobrou. Nico tomou um chute e foi lançado para trás. Enquanto isso, Gray conseguiu encaixar um soco direto. Mesmo encaixando isso, o oponente era bem forte e pegou o garoto pelo pescoço. E enquanto o estrangulava, ficou com pena, porque o pequeno tinha muito potencial, mas iria morrer agora por suas mãos. Mas subitamente retirou de seu bolso um dos dardos que foram atirados e fincou no braço do meliante. O homem, mesmo cambaleando, informou que era bom o garoto se matar ali mesmo e fugir para bem, mas bem longe. Isso porque não tinha mais para onde voltar, porque ele mesmo garantiu isso. E ao chegarem no orfanato, ele estava tomado por altas chamas. O trio correu desesperado lá para dentro, e lá, logo à frente de todos, estava o corpo da diretora Will Beck sem vida. E o pequeno Gray caiu em lágrimas enquanto via sua mãe sem vida e era retirado dali. Enquanto suas memórias passavam, acordou com Tess em cima chorando, e a questionou do porquê das lágrimas. E ela também perguntou sobre isso, e isso era porque Arthur, ao se recobrar das memórias da outra vida, estava em pleno choro. Após secarem todo o chororô, o Prata ficou feliz em ver sua amiga ali, porque já fazia um belo tempo desde a última vez que conversaram, e naquele tempo a conversa não foi tão agradável assim. Mas notou uma cicatriz ao lado do rosto de Tess e se preocupou com isso. Mas por ela não era nada, era marcas de apenas uma guerreira. Na real, ela estava assustada ao ouvir sobre o procedimento a qual Arthur foi submetido, saber que quase morreu neste último combate. Mas por fim, não tem forças para discutir e apenas caiu nos seus ombros. Sabe que tudo o que fez foi pela segurança de todos, não vai reclamar sobre as atitudes que tomou. Porque nunca parou para analisar o quão perigoso a guerra seria para uma lança. E vê-lo nesse estado é apenas um lembrete que ele era apenas um humano, e não um mago guerreiro super invencível. Mas para acabar com este momento emocional e romântico, a porta se abriu, com a galerinha caindo ao chão. Todos bem preocupados com a situação de Arthur. Viram se levanta, tirando toda a poeira do corpo, e logo pede um relatório de seu general. Porém, antes disso, tinha alguém que estava esperando por muito mais tempo do lado de fora. E ele aparece e ligeiramente abraça seu irmão com uma expressão toda chorosa. E ali eles acabam brincando de maneira bem carinhosa. Logo se despedem, afinal, Arthur tinha assuntos a tratar com o comandante. O Três Olhos diz que é uma dádiva divina Arthur conseguir se recuperar tão rápido assim, e tudo era graças à Pérola de Elixir. E foi muita sorte o garoto ainda ter uma, a mesma que sabedoria o deu há muitos e muitos anos atrás. Arthur pergunta se não poderia ganhar outra, mas não, isso implicaria com a quebra do Tratado dos Asuras.
E antes de continuarem, Virion dá a lâmina destruída pela corrosão dos ácidos a Arthur. E o rapaz olha para sua mão. Agora seria o momento ideal daquela arma se propagar. Olhando fixamente para Virion, questiona quem estava sob o controle das lanças dos anões. E a reunião logo é desenrolada a partir disso. Horas depois, Arthur remove as bandagens de seu corpo e estava com diversas cicatrizes visíveis e gigantes. E a partir disso, decidiu sair um pouco de seu quarto e dar uma voltinha no castelo. E lá, vê sua irmã e decide ir sentar ao seu lado. Subitamente, Ellie começa a conversar, dizendo que muitas pessoas a chamam de sortuda por ter um irmão tão incrível quanto Arthur. As pessoas não têm ciúmes dela, mas sim de arte. Claro, afinal ele é uma lança tão jovem e também cheio de talento. Nunca contou isso antes, mas houve um tempo que odiava seu irmão. Sentia que todo o peso do mundo era culpa dele. Nunca pôde ter uma vida normal, de uma garota normal, com amigos ao seu redor. Também o culpou pelos seus pais terem entrado nesta guerra. Mas o engraçado é como poderia o culpar sendo que sua vida era bem mais miserável do que a dela. A maioria das lembranças que tem de seu irmão são voltando para casa com diversos machucados e escoriações, mas também com histórias incríveis sobre enfrentar novos monstros e desafios épicos. Mas na maior parte do tempo, nunca esteve lá. Até se perguntou se, por acaso, a família importava, ou até mesmo se ela era importante para seu irmão. E só pôde perceber depois de tanto tempo que tudo o que fez foi se sacrificar por todos, e mal podia passar um tempo com sua família. Entendeu que precisou deixar tudo de lado para ter as coisas que tem hoje, e antes mesmo de Art tentar a consolar, ela levantou, berrando e totalmente animada que estava feliz, porque tirou o peso que tinha guardado. E precisava mostrar algo ao seu irmão, e logo pegou uma flecha das árvores e começou a preparar um disparo. O primeiro disparo foi em cheio no alvo, mas ela podia fazer muito mais, então ergueu sua mão. E de repente, começou um encantamento élfico e sua flecha brilhou intensamente. Então disparou 3 flechas rápidas no alvo. O prota se ergueu totalmente animado, chamando isso de incrível, até porque a garota só tinha 12 anos, e a maioria das crianças nem poderia conjurar uma esfera de mana, mas ela podia disparar uma flecha de tão longe assim. E de fundo chegam algumas convidadas, elogiando os feitos da garotinha. Emily explica que a habilidade de moldar mana em formas detalhadas era bem impressionante, e Ellie conseguia fazer isso facilmente. Logo Prata também pergunta do porquê as garotas estão tão arrumadas assim, e era estranho ele não saber disso, afinal, no dia de hoje vai ter uma comemoração no castelo, até porque é dito que uma retentora foi derrotada. E todas ficam se questionando quem foi a pessoa que conseguiu derrotar tal figura, e bom, parece que não foi revelado ser Arthur ainda. E de fundo as empregadas aparecem com diversos trajes bem chiques. Meio perseguição isso. Logo somos levados até Tessia, que estava sendo arrumada por sua mãe para a cerimônia, e estava totalmente exuberante, sendo bem elogiada. E ao topar com seus companheiros, óbvio que a galerinha estava babando nela. E ela está bem desconfortável nessas roupas, chega a ser incômodo até. Entre meio às conversas bobas, Karya dá a ideia de encontrar alguma pretendente nobre para o pequeno Stannard. E enquanto jogavam conversa fora, são conduzidos até o grande salão dos eventos. E era uma tremenda cerimônia. Virion sabia como mandar ver para comemorar alguma coisa. Tess olha para todos os lados, tentando encontrar Arthur. E Karya, ao ver ela, brinca que se por acaso sua amiga estava tentando achar o seu namoradinho. E ela fica toda encabulada. A galerinha acaba se debandando para encontrar suas famílias dentro deste salão. E Tess se encontra com Emily, e ao seu lado estava o cientista doidão, engolindo tudo que via pela frente. Gideon estava matando o rango pesado. Bem no meio do salão, Tess encara uma figura antiga. Claire apareceu, e rapidamente se encontram com uma tremenda emoção e felicidade. Os príncipes herdeiros também apareceram, e tudo vira uma choradeira com fortes emoções. Todos sentiam a falta de Claire, devido às complicações que ocorreram lá em Shiros. A turminha vai para fora do salão, e Claire ficou sabendo que o príncipe Curtis agora era um professor na Academia Lancelot. E devido à guerra ter aumentado, a demanda de novos soldados também aumentou, e ele está lá para orientar os novos cadetes. Cat estava treinando com uma das lanças, e Tess é chefe de seu próprio grupo. Diz ter ficado com inveja de todos, porque todos ficaram bem mais fortes. E ainda revela que já foi curada, e Curtis imediatamente fica feliz. Precisavam de mais magos habilidosos na batalha.
Porém, Claire revela que as feridas físicas já melhoraram, mas ao revelar suas costas, uma cicatriz enorme estava onde ela foi atravessada. O seu núcleo de mana não foi curado completamente. Não conseguia mais usar magia. E já aceitou isso. Essa será a sua nova vida. E por isso está dedicada no treinamento de novos soldados da família Bladeheart. Cat a consola, e com isso a garotona cai no choro mais uma vez. Mas repentinamente fica bem, abre um baita sorriso, e pede a todos para não revelarem nada para Arthur. Isso porque a única coisa que ela tem como arrependimento é não poder lutar ao lado dele e retribuir por ter salvado a todos na academia. A galerinha começa a entrar novamente e diz que Art está o mesmo de sempre, só está um pouco maior, e até brincam que Tess notou quão grande ele ficou, e ela fica toda bobona nisso. Claire brinca que a rival no amor de Cat não conseguia admitir os sentimentos, e Curtis fica chocado em saber que sua irmãzinha é apaixonada naquele meliante do Arthur. E entre meio a essas brincadeiras, Claire congelou com a chegada de uma figura na sala. Essa era a mestra de Cat, a Lança General Varai. Claire congelou porque a pressão causada pela mana da General foi imensa, mesmo ela se contendo, porque agora Claire era apenas uma civil normal. Virion está no palco principal e agradece os convidados, e trouxe a todos ali para darem boas notícias em meio a toda essa calamidade da guerra. Vai apresentar o primeiro de muitos passos para a vitória que viria, e também reuniu a todos para agradecer o responsável por eliminar uma tremenda força inimiga, e revela, no centro do palco, em um grande cristal de gelo, a Retentora morta. Tess encarou Varai por conta do gelo e não parecia ter sido ela quem derrotou a figura, até porque ela estava com uma cara de surpresa. E de trás das cortinas, o general Arthur é convidado, e Virion informa que foi ele o responsável por derrotar uma Retentora dos Vitras. E se vocês querem saber o que vai acontecer, é só deixar aquele like marotinho, se inscrever e ficar ligadinho para o próximo capítulo, que deve sair daqui a alguns tempinhos, isso porque eu fiz tudo que nós tínhamos da obra até o momento. Logo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.